Salve Maria! Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, memória litúrgica de São Cornélio e São Cipriano. Eu sou o Padre João Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E no sermão de hoje nós falaremos que aqueles que se opõem ao Papa, aqueles que detratam o Papa, colocam-se a si mesmo fora da Igreja e, pior, realizam no mundo a obra de Satanás. Mas antes disso, não esquece de deixar o joinha neste sermão, de compartilhá-lo nas suas redes sociais, de fazer um comentário, de curtir a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram, de se inscrever no meu canal no YouTube e assinar e marcar aquele sininho das notificações e também de assinar o meu podcast Contramundo. E se você tem visto valor no meu apostolado, se este sermão tem te ajudado, faça uma doação para a nossa Paróquia Todos os Santos. Deus te abençoe e salve Maria! Muito bem, filhinhos, hoje, como eu disse, é memória litúrgica de São Cornélio, Papa, e São Cipriano de Cartago, Bispo. E a história desses dois grandes santos está intimamente relacionada à história trágica do primeiro antipapa da Igreja, Novaciano. Vamos fazer um breve panorama histórico para você compreender. Naquela época, no século III da era cristã, havia enormes perseguições contra a Igreja. E justamente por causa destas perseguições, alguns cristãos, por medo das torturas, por medo da execução, renunciaram à fé, mas apenas da boca para fora. Eles continuavam amando a Cristo e a Igreja. E quando estas perseguições se abrandaram, muitos destes cristãos que externamente apostataram pediram para voltar para a Igreja. Estes cristãos receberam o nome de lapsus. E, obviamente, isto gerou um problema, gerou uma polêmica na Igreja, porque muitos cristãos, apesar do medo, apesar da tortura, apesar da ameaça de morte, não negaram a fé. Então, houve um grupo que defendia que estes cristãos não poderiam voltar mais, ou que se voltassem deveriam ser submetidos a severíssimas penitências. E um outro grupo que pensava que, bom, eles erraram, eles pecaram, mas Deus é misericordioso, sim, eles devem receber alguma penitência, mas nada de tão extremamente severo. E um dos que defendia a misericórdia de Deus foi Cornélio, eleito Papa. Cornélio era apoiado pela maioria dos bispos, inclusive um grande bispo da época, São Cipriano de Cartago, que era uma personalidade porque antes de se converter já era um advogado famosíssimo, já era um orador famosíssimo. Porém, havia um adversário terrível às ideias de São Cornélio, Novaciano. A história conta que Novaciano também foi uma pessoa que se converteu tarde em sua vida, que inclusive, enquanto era catecúmeno, estava possuído por Satanás. Alguns até questionam a validade do seu batismo e, portanto, da sua ordenação sacerdotal e episcopal. Mas o fato é que quando houve a eleição de São Cornélio, Novaciano opôs-se ferrenhamente e se proclamou Papa. Por isso, ele é o primeiro antipapa da Igreja, é o primeiro cismático da Igreja. Como eu disse, ele defendia uma penitência severa àqueles cristãos que queriam voltar à fé. Era daqueles que defendia a disciplina da Igreja a qualquer custo, a disciplina sobre a misericórdia. Bem, se você acompanha a vida da Igreja, talvez já esteja relacionando estes fatos da Igreja primitiva ao pontificado do Santo Padre, o Papa Francisco. O Papa Francisco ele é conhecido por falar com bastante entusiasmo sobre a misericórdia de Deus.
E muitos dos seus detratores o acusam de não ser um verdadeiro papa por ele estar negando a disciplina e a tradição da igreja. É impressionante como uma molecada que mal saiu das fraldas, uma molecada que tem meses, poucos anos de caminhada na igreja, se acha numa posição de autoridade superior à do Papa. Escutam filósofos, escutam jornalistas, escutam analistas, vaticanistas, mas não escutam o Papa. É realmente trágico como o movimento sede-vacantista tem crescido na igreja. Porém, assim como Novaciano, estas pessoas da atualidade colocam-se a si mesmas fora da comunhão da igreja. Sede-vacantismo é heresia. Pregar a misericórdia de Deus nunca será heresia, mas sede-vacantismo é. E assim como Novaciano esteve possuído pelo demônio e mesmo depois de aparentemente liberto, continuou fazendo as obras de Satanás, aqueles que criticam duramente o Papa, aqueles que se opõem ao Papa, seja ele quem for, Cornélio ou Francisco, também realizam no mundo as obras de Satanás. Quem divide a igreja é o demônio. E se você prega a divisão da igreja, se você prega a desobediência ao Papa, saiba que está realizando as obras de Satanás. Então, filhinhos, aprendamos com São Cipriano de Cartago a amar o Papa, a obedecer o Papa, a estimular a obediência ao Papa. Esta é a atitude própria dos santos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a conhecer e a amar cada vez mais a Igreja e aos Papas. Deus te abençoe e salve Maria!